Saudações, queridos irmãos. Estamos aqui mais uma vez com os trabalhos da Casa Espírita Fraternidade, um trabalho de exposição, a qual iniciamos com as nossas irradiações. Esse momento a qual nós unimos pensamentos e sentimentos e, junto com a espiritualidade benfeitora, auxiliar de alguma maneira todos os irmãos necessitados. Em primeiro lugar, possamos agradecer por esses momentos. E assim, já nessa sintonia, envolvendo a todos aqueles que convivem com nós, para que nós possamos dar continuidade, com mais paciência, com mais tolerância e compreensão, estendendo a todos os nossos parentes, amigos, vizinhos, esses benefícios através dessas preces. Queremos também, nesse momento, rogar assistência a todos os hospitais, a todos os médicos, enfermeiros, a parte da higienização, recepção, todos os envolvidos nesse sistema de saúde, alimentando a força, a coragem, a perseverança nesse trabalho tão importante nesse momento. Envolvendo assim também a todos aqueles que se encontram doentes, seja nos hospitais, nos lares, para que essas preces, essas energias, junto com a espiritualidade benfeitora, possam auxiliar de acordo com as necessidades e o merecimento de cada um. Sabemos que ninguém está desamparado. E assim também, aqueles que estão desencarnando, possam também receber toda assistência no plano espiritual, também de seus entes queridos que também já se encontram lá, para que possam despertar e seguir a sua caminhada no plano espiritual, envolvidos em muita paz, em muita luz. Rogamos a todas as nossas crianças, a todos os professores, muita força, muita energia, para darem continuidade nas atividades. Aos idosos que se encontram também em asilos, nos seus lares, que todas essas vibrações possam envolvê-los, levando essa serenidade, a paz, o equilíbrio. Assim também, nesses momentos, queridos irmãos, vamos chegar até os nossos políticos, rogando também esse auxílio, essa inspiração, para que possam fazer o melhor que tiver ao alcance em benefício de toda a humanidade. Envolvendo também aos cientistas, seus trabalhos, para que possam alcançar os objetivos para o melhoramento de toda a humanidade. Assim também, possamos nesse momento pedir por aqueles que estão nas prisões, que possam receber também essas vibrações, um despertar das consciências para um caminho renovador, transformador na caminhada. Principalmente também queremos que essas energias possam chegar auxiliando aqueles que se encontram em processos obsessivos, principalmente nesses momentos de pandemia tão difíceis para muitos nesses processos. Que o amparo divino se faça presente e que as nossas preces possam contribuir para auxiliar ambos, encarnados e desencarnados. E é nessa sintonia e nessas vibrações que nesse momento possamos orar por toda a humanidade, para que possamos juntos sair dessas dificuldades, mas renovados, transformados para melhor. Que a tua paz nos envolva e que possamos aproveitar a exposição da noite de hoje com muita paz e alegria. Obrigado, Senhor, e que assim seja. Olá, queridos irmãos e amigos. Sejam todos, mais uma vez, bem-vindos a este encontro virtual com a nossa Casa Espírita Fraternidade, onde nos possibilita
essa grandiosa tecnologia, trazer a doutrina dos Espíritos, a doutrina espírita, a doutrina de Jesus em nosso seio familiar. Claro, e graças ao departamento doutrinário de nossa Casa Espírita Fraternidade, aqui viemos trazer o tema de hoje, que chama-se É uma afirmação. Não sabes quem são teus filhos. Ou tu sabes quem são teus filhos? Eu acho que não. Pensamos que sabemos quem os são. Mas, meus filhos, será que são os meus filhos? Será que somos donos de nossos filhos? Ou o Pai Criador é o que é o dono de todos nós? Eu acho que esta é a resposta mais viável, mais correta, não é assim? Mas, e muitas vezes, às vezes até no nosso seio familiar, ou alguém comentou, algum vizinho, já ouvimos esta frase, essa pequena frase de um filho. Eu não pedi para nascer. Quando existe algum problema familiar, algum certo desconforto, já ouvimos isso. Mas eu não pedi para nascer. E às vezes, aquela interrogação engolimos em seco. De quando nós não temos o quê? A resposta. Não temos o conhecimento. Aí realmente ficamos desarmados. Mas, claro, como espíritas, com o conhecimento que nós temos hoje, sabemos que não é bem assim. Sabemos que nós pedimos para nascer, que nós pedimos para corrigir os nossos erros do passado. Nós sabemos, apenas não lembramos, que esta oportunidade de voltarmos à vestimenta carnal, escolhemos até os nossos pais. Sim, os nossos pais. Aqueles que talvez outrora, lá no passado, tivemos desavenças horrendas, daqueles que talvez venderam todas as nossas propriedades materiais. Ficamos com uma ira, uma cólera aguçada, pois hoje, com a graça de Deus, Deus nos coloca, todos nós, nesse vínculo fraterno e familiar. O estudo dessa noite, para as nossas reflexões, que a nossa Casa Espírita nos traz, é justamente, ela está amparada, está ancorada em duas obras. Nosso Evangelho segundo o Espiritismo e também numa obra, num livro de Raul Teixeira, que chama-se Nos Passos da Vida Terrena. Então, para nós puxarmos da nossa memória um pouquinho, sabemos que Jesus sempre aproveitava as oportunidades para levar a palavra fraterna, o Evangelho de Jesus à grande comunidade, aos grandes discípulos. E Jesus teve um momento, enquanto ele falava com o povo, na frente de uma casa, estava na rua, aquele povaréu na volta dele com seus discípulos. Daqui a pouco, chega os seus familiares, que há pouco tempo haviam sido alertados. Olha, Jesus está lá, no meio do povo. Eu acho que perdeu o espírito. Está falando algumas coisas lá que não tem conexão nenhuma. Seus familiares, sua mãe e seus irmãos saíram correndo em debandada para lá. E chegaram lá, estavam todos reunidos, aquele montão de gente na volta de Jesus. E aí ele falava para a multidão, quando sua mãe e seus irmãos chegaram do lado de fora, querendo falar com ele, mas não tinham acesso, não conseguiam penetrar naquele montão de gente, pois seus parentes estavam com aquele pensamento, que realmente ele tivesse perdido seu espírito, estivesse batendo pino. E alguém lhe disse, alguns amigos estavam ali, ele disse, olha, dá licença, Jesus, tua mãe e os teus irmãos estão lá fora, querem falar contigo. Jesus lhes respondeu, quem é minha mãe? E quem são os meus irmãos? E olhando justamente aqueles que estavam ao seu redor, ele disse, eis minha mãe,
e meus irmãos. Porque todo aquele que faz a vontade de meu Pai, que estás nos céus, este sim, ele é meu irmão, é minha irmã e minha mãe. Então Jesus, ele jamais perdeu esta oportunidade, jamais negligenciou esta oportunidade dessas ocasiões, né, de dar um ensinamento para aquele povo ali. Nunca foi negligente com isso. Sempre teve a oportunidade de aproveitar aquele momento, daquele cenário e fazer a sua pregação, de uma forma bem simples para que todos entendessem. Então, naquele momento, o que foi lhe oferecido foi chegada da sua família, né? Então, ele aproveitou aquela oportunidade para estabelecer aquela diferença que existia justamente entre o nosso parentesco corporal e o nosso parentesco espiritual. Então, ele aproveitou e disse, olha, né, fez aquele cenário ali, as pessoas ficaram, os seus discípulos ficaram observando, né, o que ele quis dizer com isso? Né? Que, na realidade, nada tem a ver o sangue com o espírito. Nada tem a ver os laços sanguíneos, né, com o nosso espírito. Por quê? Porque o corpo, ele procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Porque o espírito já existia antes da formação do corpo. Porque o espírito foi feito por quem? Por Deus. Não foi o pai que criou o espírito do filho. Ele apenas o que ele fez? Foi lhe fornecer a roupagem carnal, esse envoltório carnal, esse envoltório corporal, ou seja, desse abençoado veículo físico. Mas não é achar porque ele fez, não tenha nenhuma responsabilidade. Sim, tem muita responsabilidade, porque ele tem que ajudar o seu filho justamente nessa parte do desenvolvimento dele. E para ele chegar um dia à perfeição, esse filho precisa progredir, tanto intelectualmente como moralmente, né? Então, na realidade, existem duas espécies de famílias, né? Claro, uma pelos laços espirituais, como já comentamos, e as outras pelos laços corporais. Essas primeiras, dos laços espirituais, são as famílias duráveis, que elas a cada momento de encarnação, a cada vez que voltam para a erraticidade, elas acabam se fortalecendo, vão se depurando, vão acabando se perpetuando no mundo dos espíritos, através justamente dessas diversas migrações da alma, né? Então, as segundas, a da nossa matéria, nosso corpo físico, elas são muito frágeis. Então, são frágeis como matéria, porque nós somos uma matéria. Então, com o tempo, ela acaba se extinguindo, né? Com o tempo, frequentemente, elas vão se dissolvendo moralmente, né? Desde o momento de hoje, desde nossa vida atual. Então, foi justamente isso que Jesus Cristo estava tentando fazer com seus discípulos entendessem esta diferença. Então, ele aproveitou aquela oportunidade daquele cenário ali, utilizou a sua família para fazer este esclarecimento. Então, os verdadeiros laços de família não são os do sangue, ou seja, da consanguinidade, mas o da simpatia e da comunhão de pensamentos que unem esses espíritos antes, lá atrás, durante e após a sua encarnação. Onde já observamos isso, dois seres, dois amigos, ou seja, nascidos de pais diferentes. Já observamos a cada momento isso. Se dão tão bem, de uma forma que parece que são irmãos. São irmãos, são parentes. Não se conhecem, mal se conhecem do cotidiano, do dia a dia, né? Então, esses irmãos se dão mais bem pelo espírito do que se fossem pelo sangue. Então, é para nós vermos que não tem correlação nenhuma. Eles podem se atrair para essa afinidade das almas, né, pela roupagem carnal,
pela tua estética, pela tua beleza, pela tua feiura. Não. Almas afins. Eles acabam se procurando, se dando bem juntos, enquanto que nós vemos também dentro das famílias, onde dois irmãos do mesmo sangue podem se repelir. Não digo se tornarem inimigos, mas ocorre também. Muitos se tornam inimigos. Isso nós vemos todos os dias. A mídia nos mostra os conhecimentos que vêm, é vizinhos, é amigos. Né? Então, justamente esse problema, que é parte da moralidade, de onde somente o Espiritismo, esta abençoada doutrina, que pode resolver através do quê? Da nossa pluralidade das nossas existências. Já conversamos outras vezes das várias estações que nós tivemos aqui. Então, gradativamente, vai acontecendo isso, vai acontecendo essa formalidade toda, desta união da grandiosa família espiritual. Então, os laços de família, né, eles, como muitos imaginam, que eles são, em cada reencarnação, ele para por ali e ele é destruído, acabou. Né? A nova criança está renascendo, é a coisa mais queridinha, mas não é assim. Não é o que nós pensamos, mas muitos pensam, e certas pessoas também, mas na realidade é o contrário. Elas são ainda mais fortalecidas, onde esses laços gradativamente, lá adiante, eles vão se estreitando. Né? Então, quando os espíritos deixam a roupagem terrena, né, lá no espaço, eles formam grupos de famílias justamente unidos por essa afeição, né, pela sua simpatia, pela semelhança das suas inclinações, coisas que é o nosso dia a dia. Tem aquelas pessoas que às vezes nós nunca vimos, às vezes estamos numa fila de um banco, em algum lugar do mercado, às vezes só um pequeno olhar assim, nós começamos a conversar, parece que já conhecia aquela pessoa de tanto tempo. Né? Então, esta afinidade desses espíritos, que às vezes só Deus sabe, no mundo invisível, que nos traz essa felicidade dos espíritos, por estarem juntos, quando se procuram. Né? Então, a encarnação, na realidade, não separa. Apenas essa separação, ela não é senão momentaneamente. Né? Então, porque depois dessa reentrada na erraticidade, onde ela retornou, vai ser um espírito errante, ou seja, entra na fila para reencarnar, chama-se erraticidade, né? Como amigos lá que se encontram, chegaram de uma grandiosa viagem. Então, como é importante nós termos essa relação, esses laços de amizades, porque deixamos a roupagem física aqui e encontramos lá nenhum parente próximo, mas amigos que fizemos este laço de simpatia. Mas Deus também, né, ele permite, né, nessas famílias, nessas encarnações de espíritos, nem tudo são flores. Imaginamos, Deus, é só gente simpática. Não, mas Deus permite, dentro do nosso vínculo familiar, que venham ao nosso encontro espíritos antipáticos ou totalmente estranhos. Quem é que não tem em nossas famílias? Sempre temos. Onde só a doutrina espírita consegue esclarecer. Então, claro, aí vem esse duplo objetivo. Ele vai servir como prova para alguns e também como adiantamento para outros. Donde esses maus, que ainda não estão fazendo esse ato bondoso de melhoria, eles vão acabar se melhorando gradativamente, pouco a pouco, né? Com contato com os bons. Vão se contaminando com tanta bondade, com tanto esclarecimento, né? De tanto cuidado que os bons vão passar para eles. Então eles acabam recebendo aquela boa energia de bondade e acabam gradativamente mudando seu caráter. Começam gradativamente abrandando aquela sua ira, aquela sua teimosia, aquelas coisas que não são boas ainda na sua índole, na sua moral. Então seus costumes gradativamente vão se depurando. E com o tempo, as suas antipatias vão se exterminando, vão se apagando. Então é assim que acontece esta fusão entre as diferentes categorias de espíritos, como ocorre na Terra,
no meio das nossas raças também, nos nossos povos. Mas Santo Agostinho nos traz um esclarecimento muito interessante, que nos diz assim: compreendei que quando produzis um corpo, observe, quando nós produzimos um corpo, a alma que nele se encarna, ela vem do espaço, justamente para progredir. Então, sabeis vossos deveres e colocai todo o vosso amor em aproximar essa alma de Deus. Talvez seja a única missão que tu tenhas aqui no mundo físico, mas é a missão que vos está confiada e da qual recebereis a recompensa, se assim cumprirdes fielmente. Vossos cuidados, a educação que lhe derdes, ajudarão, claro, no seu aperfeiçoamento, em seu bem-estar futuro, né? Porque lá adiante, Deus vai fazer essa pergunta: o que tu fizeste com o filho que eu te confiei à tua guarda? O que tu fizeste? O que tu fez para ajudá-lo? Aí, meu irmão, se tu permaneceu atrasado, se ele permaneceu atrasado pela tua falta, pela vossa falta, o vosso castigo será devê-lo entre os espíritos sofredores, ao passo que dependia justamente de ti, ter dado essa oportunidade de vê-lo feliz. Nós não vimos isso no nosso dia a dia? Às vezes pensamos, onde é que foi que eu errei? O que eu fiz de errado? Por que esse rapaz ou essa moça é uma pessoa querida, esse espírito tão bondoso, e esse aqui é todo estranho, todo antipático, todo cheio de azedume? Nós vemos nosso seio familiar. Então, na realidade, desde a nossa infância, desde o berço, né, toda a criança ela já manifesta os seus instintos, da sua bondade, da sua maldade, né, que traz já da onde? Das nossas existências anteriores. Ele já traz lá do seu passado. Não é de agora isso. Então, é justamente a observar, a estudá-los, né, que é que nós temos o quê? Que é preciso, então, a gente se aplicar, certo? Ou seja, nós pegarmos aquela plantinha verde que está vindo à luz, que está com o tempo, com o vento entortando, nós temos que fazer aquela corrigenda de colocarmos um pauzinho, amarrarmos uma soguinha, uma cordinha, para mantermos ela firme, e assim nós vamos aumentando o tamanho conforme o seu crescimento e mantendo ela onde? Na sua retidão. É mais ou menos por aí. Ou seja, todos esses males, eles têm seu princípio. E onde está o seu princípio? No egoísmo e no orgulho. Então nós temos que espreitar os menores sinais que revelem se gerem desses vícios e temos que combatê-los, né? Então, sem deixar justamente que esperar que essas raízes acabem sendo profundas, aí não tem volta. Depois que aquele galinho que era pequenininho, tu teve tempo para corrigir na sua infância, que era a coisa mais querida, era uma bênção, até os seus 6, 7, 8 anos. Que era o tempo para te corrigir. Quando passar essa época, aí vai ser mais complicado, porque o caule já vai estar um pouco mais grosso, aí tu vai ter que tentar botar uma tora, no que tu puxar, ele vai querer quebrar. E aí dá um problema na família, né? Então, é justamente que aí, se tu não podar esta árvore, tirar essas ervas da linha da volta, vai chegar um ponto que esta árvore vai ser tomada pelos arbustos, aí vai ser mais complicado. Não é assim? Então, justamente este egoísmo que às vezes nós observamos nas crianças, na tenra idade, que aí ela ganha um pacotinho de salgadinho, de bala, aí chega uma outra criança, ela pega e esconde. Aí a mãe não importa, não diz nada, e não diz, oferece, oferece uma balinha, não, obriga a fazer um escarcéu, é o momento de mostrar e de oferecer.
para não deixar justamente essa raizinha do egoísmo tomar conta. Nós vemos, às vezes, crianças com uma tenra idade, com uma educação fabulosa, tremenda, que chegam num ambiente, comendo alguma coisa, chegam oferecendo a todos, com naturalidade. De onde é que está isso? Na educação familiar. Já podando por aí o egoísmo. Porque do egoísmo por orgulho eles andam juntos, são irmãos, andam de mãos dadas. Né? Onde o egoísmo começa assim, não oferecendo nada, e ao mesmo tempo, aquela criança que um dia o pai, antigamente, talvez não exista mais hoje, estamos um pouco mais evoluídos, não leva desaforo para casa, tem que ter orgulho, nosso sangue, somos fortes. Aí a primeira desavença na tenridade, dá um empurrãozinho no outro, e achamos lindo. Não, é isso aí, não leva desaforo. Sabemos que não é assim. Imaginemos lá adiante, no que vai se criar essa planta. E o sofrimento será dele, mais nosso, das nossas famílias. Então, Deus é bom para todos nós. E essa doutrina dos Espíritos, nosso amigo Jesus, nossos benfeitores nos trazem este alinhamento, esta luz, para que nós não tenhamos essa oportunidade de perder nossos rebentos, nossos filhos. Então, se nós deixarmos este egoísmo, este orgulho se desenvolver em nossos pequenininhos, não podemos nos espantar. E mais tarde, serem pagos justamente com a ingratidão. Então não vamos reclamar. Aí não tem que nós falar, mas onde foi que eu errei? Foi lá no passado. Tu não corrigiste aquele galho verde, que foi aquela oportunidade que tu tiveste. Então é assim. Mas para tudo há seu tempo. Há tempo ainda. Né? Então, pais e mães, na realidade, se tu te dedicar realmente a esse trabalho, a este labor, será capaz de serás capaz ainda, né, de conseguir, né, aos deveres aceitos por ti, quando tu estavas desencarnado, quando tu estava na erraticidade, quando tu estava no espaço, né, que tu te achava lá no mundo dos espíritos, tu já te comprometeu, né, não foi, já foi tramado lá no mundo invisível, nesse trabalho de ajudá-los. Então, na realidade, este irmão, este rebento, este filho, na verdade, tu não conheces ele ainda, né? Não conhece na sua intimidade, não sabe, em verdade, das suas experiências, né? Que procede desses teus filhos, de onde é que eles vieram, como é que eram, né? Então, claro, teu filho ou tua filha, não sabes que, na realidade, as notícias, não teve como saber as notícias dele, do seu passado, a respeito lá do seu arquivo, dos seus pretéritos, né? Desses seres. Deu tempo para isso? Não, não deu tempo. Então, agora, imaginemos assim, esses irmãos que estão conosco, onde que às vezes nós não estamos nem bola para eles. Levamos meio à solta, aquele galho verde que não é preso, nem uma soguinha para amarrar. Quem são eles? Nós sabemos quem são? Será que por acaso não está vindo justamente um novo Francisco de Assis? Será que Francisco de Assis não está retornando através do teu filho? Será que Gandhi, Mahatma Gandhi, aquele grande líder indiano, não está vindo através do teu filho ou da tua filha? Será que não está retornando Napoleão Bonaparte, Maria Teresa de Calcutá, Chico Xavier? Será que não está vindo, de repente, naquela criança com alguma certa deficiência, aquele cientista, o Stephen Hawking? Não sabemos. Então, às vezes, tratamos nossos filhos com um certo desdém. Só vamos nos dar conta lá adiante, quando já está com essa notoriedade já desenvolvida e mostrando quem ele é. Aí diremos: pai, eu não sabia que estava vindo Gandhi novamente. Olha a inteligência desse rapaz. Grande cientista, ou sei lá, do modo da grande profissão.
e nos faltou, às vezes, lá atrás, essa atenção. Então, todos que estão vindo, nós temos que ter muito cuidado com isso. É claro. Então, este conhecimento, esta ajuda a estes irmãos, nós temos muito cuidado com eles também, né? Na parte do campo profissional, né? Que nós temos que induzi-lo, né? Ou seja, num bom pensamento, um pensamento que tenha assim, um bom caráter, um pensamento com um volume de moralidade. Nós temos que buscar esse conhecimento para ajudá-los, ou seja, nós seremos um psicólogo dos nossos filhos. É uma coisa muito estranha, mas nós temos que entender a eles e a nós mesmos. Esta combinação, esta ajuda que nós precisamos dar a eles ali. Então, nós não podemos centralizar, quando se fala no campo profissional, justamente na parte monetária, grana. Né? O que poderá ganhar com certa profissão? Então, quando ele tem essa profissionalização do indivíduo, né, na realidade, ele tem esse espírito, ter o exercício, o aprendizado da cooperação com o progresso social. Ele tem que saber, né, que o dinheiro que ele vai receber, que ele é necessário justamente na vista do mundo. Né, que esse propósito desse quinhão que está envolvido, né, ele é fundamental no labor profissional, que deve ser justamente da sua utilidade. O que ele pode fazer para ajudar? Onde é que ele pode usar esse dinheiro no lado fraterno? Porque, na realidade, esse dinheiro, não importa a quantia, ele tem que ser usufruto dele em benefício das grandes realizações a serviço de Deus. Então, Deus é bom para todos nós. Ele nos ajuda, através do nosso livre-arbítrio, quando nós retornamos aqui, nos ajuda em todas essas tarefas, né? Para que nós tenhamos, através da nossa inteligência, que possamos trabalhar. Podemos ganhar nosso quinhão, mas em benefício não só de nós, mas de toda a nossa humanidade, da mesma forma da vida social. Quando nós educamos, trazemos as nossas crianças, né, justamente para que ele tenha respeito com a sociedade, das leis que são constituídas para a nossa sociedade. Saibamos seguir essas leis para não sofrermos as consequências lá adiante, de onde esse sofrimento vem para os nossos filhos e para nós também. E saibam respeitar as crianças, respeitar os jovens, respeitar a si próprio. Né? Então, respeitar também as pessoas que são maduras, os idosos. E isso sim, nós temos que buscar essa sensibilização aos nossos rebentos, justamente nesse exercício fraterno. E também, nós vimos muitas vezes na mídia, né, essa situação que muitos pais ou mães não se dão conta, acham a sua filha muito linda, ou até o seu próprio filho, né, e às vezes acabam desnudando os seus corpos através da sua vaidade, através da própria moda, que cria esta oportunidade, né, da vaidade, desta moda nossa de hoje, contemporânea, ou por mero exibição. Agora, são coisas que no momento vão colher aplauso, coisa mais linda, olha só, na tenridade, olha o tamanhozinho, com 6, 7, 8, 10 aninhos, com batom chamativo, com pó, ruge, essas coisas, até com cílio postiço que estão usando hoje. Aí tu transforma aquele ser inocente dos seus 8, 9, 10 anos, quase com uma pessoa esbelta, com seus 15, 20 anos. Isso está no pensamento da maldade. E, infelizmente, ocorre muito. Agora, imaginemos, são coisas que lá adiante poderão justamente desagradar aos seus pais, à própria sociedade. Então, são coisas que vêm de retorno a todos nós. Todos nós vamos sofrer. Então, são coisas que também, como são importantes, nós sabermos ouvir as opiniões, né, dos nossos filhos, mesmo quando são opiniões meio imaturas ainda, que pareçam um pouco irracionais. Mas é importante nós ouvi-los
onde já estão a certa idade, não importa que filho, pode ser seus 10 anos, vão ter que 50, vão continuar embaixo das nossas asas. Né? Então, oferecer a eles, conceder aquele momento do direito de discordar dos nossos pontos de vista, para não termos aquele ar de autoritarismo, aquele ar de que só nós sabemos das coisas. Né? Então, é delicado, parece difícil, mas não é tão difícil. Apenas nós temos que observar, justamente da mesma forma, da sua intimidade. Às vezes, os nossos filhos estão passando por situações que nem eles sabem. Né? Ou seja, eles estão em constantes momentos com suas tristezas, às vezes deprimidos, às vezes estão ali ansiosos, né? E nós temos que a oportunidade de dar esse devido apoio. Às vezes vamos procurar apoio em outras famílias, com outros amigos, ou com aqueles falsos amigos que podem não ajudá-los, que podem levá-los para outros caminhos. Então, sempre há um tempo para nós contribuirmos para o mundo melhor dos nossos filhos, né? Exatamente porque Deus confiou a nós, a ti, pai, a ti, mãe, entregando a ti, a nós, um ou mais filhos, esses filhos amados, filhos de Deus como nós, justamente para essa oportunidade de reconstrução interior na rota da sua felicidade. Mas o assunto é muito extenso, muito longo. Mas, querido irmão, medita sobre tudo que tens permitido aos teus filhos nesta caminhada terrena. Reflete quanto à qualidade de tudo isso e aprende a interferir para iluminar e agir para renovar, a opinar para erguer do chão planetário a ti mesmo e aos teus irmãos, colocados ao teu lado na condição de filho ou filha nesses vínculos corporais. Agradeço nesse momento pela paciência de todos, agradeço pela ajuda de nossos benfeitores. É um assunto muito lindo, mas apenas para nossas breves reflexões. Vamos refletir sobre o estudo desta noite. Muita paz a todos e que Jesus continue abençoando a todos nós, o nosso planeta, as nossas famílias, os nossos enfermos. Nosso muito obrigado. E que assim seja, Senhor. Assim então, queridos irmãos, chegamos mais uma vez ao final da nossa exposição e vamos agora fazer a nossa prece de encerramento, a qual já agradecemos por mais essa oportunidade, por mais esse esclarecimento e que possamos, Senhor, utilizar todos os ensinamentos que a doutrina espírita nos traz na nossa vida, no nosso dia a dia, nos fortalecendo cada vez mais para que possamos alcançar os objetivos do nosso bem-estar e da felicidade. Que a tua paz nos envolva hoje e sempre e que assim seja.